E lembrando que esse é um evento realizado pela ABINFO e pelo Instituto Information Management, em parceria com a Symmetric. E para poder trazer esse conhecimento maravilhoso, eu quero chamar aqui no palco JP Cuevas. Bom dia. Bom dia, Wagner, tudo bem? Excelente, maravilha. É um Beleza. prazer ter você aqui com a gente, tá? Não, prazer de estar com você. Maravilha. E o seguinte, antes da gente começar e passar o palco oficialmente para você, fala pra gente quem é JP Cuevas. Fala um pouquinho de você, JP. Beleza, você não sabe, eu tampouco tenho ideia. Não, mentira. Eu sou JP Cuevas. Levo muito tempo no mundo financeiro, trabalhei para Bank of America, Merrill Lynch, muitos anos, mais de 35 anos. Tive a responsabilidade de cuidar toda a América Latina e Caribe. Depois fiz uma rotação para a Visa, aí 6 anos, procurando de construir um negócio do B2B. E depois eu vi a luz e voltei para a Symmetric, em um arranque de fortaleza para ajudar a muitas empresas, porque é uma coisa diferente. Trabalhar em uma startup ou uma fintech é distinto a trabalhar em uma empresa corporativa ou corporate América, como fala. E ha sido uma experiência maravilhosa os últimos 2 anos, onde eu he estado podendo compartilhar alguns painéis e conversar com a gente acerca da tecnologia, acerca da banca, onde vai a inteligência artificial e que é o que é eficiência. Isso. Maravilha, excelente. O palco é seu. No final, eu volto aqui com as perguntas dos participantes. A apresentação já está na tela. Até daqui a pouco, JP. Maravilha, Wagner. Bom dia a todo mundo, bom dia, Brasil. Eu estou aqui no Miami e de Miami estou fazendo esta palestra com vocês. Espero que gostem da palestra, vamos falar muito, como falou Wagner. Por favor, se vá ponendo as suas perguntas no chat e ao final do evento vamos a contestar todas as perguntas. Sem mais do, como falam os gringos, vamos começar. Já falei quem sou, isso não precisa de saber. Mas vamos falar um pouco de o que é a velocidade das mudanças tecnológicas. Normalmente, uno não olha a verdade e a velocidade do câmbio. E se, por exemplo, neste quadro aqui na tela, estamos falando que a primeira grande revolução tecnológica foi a adopção da agricultura, estamos falando 6.000 anos antes de Cristo. Depois, o Renascimento, que poderia falar como outra grande revolução de tecnologia, foi em 1300, são 7.300 anos depois. Depois, 400 anos mais tarde, vem tudo o que é a Revolução Industrial. E essa linha, o que eu estou mostrando, que a velocidade do câmbio, no século 2000, vai muito mais acelerada. O câmbio vem cada 2 anos. E agora se vai acelerar aún mais com a incorporação massiva de tudo o que tem a ver com a computação quântica, porque vai trocar completamente a maneira de que hoje dia estamos fazendo negócio. Então é bem interessante dar uma olhadinha a isto, porque ainda da velocidade do câmbio, uma das coisas que não temos em visualização com respeito à inovação tecnológica é a velocidade de uma transformação que vem conjuntamente com a transformação tecnológica, que é essa relação com o volume dos dados criados, capturados, copiados, consumidos ao redor do mundo. Aqui nesta gráfica, você pode olhar que em 2010 tinham 2 zettabytes de dados que estão utilizando-se a nível mundial. A 2020 já eram 64,2 zettabytes. Eu vou fazer um parênteses. Eu tive que perguntar a meus filhos com respeito quando viram a troca de gigabytes para os iPhones. Custou um pouco de tempo entender que era um zettabyte. Um zettabyte é um número que é exponencial. E isso que nós temos que entender por que está essa exponencialidade. Quando você tem dados que são criados, aqui tem um exemplo, o que passa a cada 60 segundos. Por exemplo, em 60 segundos, você tem, no mundo gira mais de 231 milhões de e-mails, 16 milhões de textos, 347 mil tweets, ok? Em Amazon, por um minuto, ok? Se gastam 443 mil dólares. Google tem 5,9 milhões de search. Isso para que tenha uma ideia de que não somente a acumulação de dados,
ainda disso é acumulação de dados por distintos canais. E essa data é a que está circulando no mundo e que muitas das empresas têm que absorver. Então, câmbio tecnológico, todos os avanços, ao final do dia, impactam no mundo, que para o 2025 está projetando que vai estar consumindo, usando dentro do dia, e desculpa meu português, eu vou, pronto, misturo algumas palavras, mas vou procurar de falar mais português. Vai chegar em 2025 a 181 zettabytes. Um zettabyte é exponencial, é E elevado à potência de X. O número é demasiado grande. A gente não alcança a racionalizar que é esse número. Por isso, eu quero falar um pouquinho primeiro do que está passando com estes números. O que significa? Para que você tenha uma ideia. O que há detrás de um dado? Ok? Por exemplo, vamos tomar uma transação bancária simples. O nome do beneficiário normalmente usa 30 caracteres. Descrição da transação, 50 caracteres. La hora da transação e a data tem 20 caracteres. Valor da transação, 7 caracteres. Um código SWIFT ou um BIC tem 11 caracteres. Número de conta bancária, 20 mais. Total de caracteres, 138 caracteres. Mas que são os caracteres? Esse dado, como pode eu dimensionar? Por exemplo, no caso do Brasil, o número de transações com o Pix supera 227 milhões de transações em 24 horas. E isso equivale a 2.270 terabytes de dados. Isso são 24 horas. Multiplica por 7, multiplica por 4. Lembra que eu falei de zettabytes? Para lá vamos. Cada vez que hacemos mais transações no Pix, vamos a superar essa meta dos 181 zettabytes. Só para que tenha uma ideia. 2.270 terabytes. Se eu tomara uma nota de $1 e eu puser em uma pila da altura, são 243 quilômetros. Ou é equivalente mais ou menos, 243 mil quilômetros. Equivalente a 13 viagens de São Paulo a Hong Kong. Essa seria na altura de 2.270 terabytes. Por que gosto de fazer esse paralelo? Porque visualmente dá para entender os tamanhos. Quando eu falo 2.270 terabytes, 243 mil quilômetros, imagina quanto pode ser 181 zettabytes. E estou fazendo uma pausa a propósito, para que você tome o tempo e trate de imaginar o volume de data que todo mundo vai estar processando. Mas aqui não estou falando só data que é externa a uma empresa. Estou falando dos dados que estão chegando em forma diária a qualquer empresa no mundo. Porque vem, como já mostrei, ou um canal do Google, ou um canal, pode ser por e-mail, pode ser um app, pode ser um call, etc, etc, etc. Mas você tem um fluxo de informação que está constantemente entrando. E esses dados, as pessoas têm que gerenciar, têm que utilizar, têm que tomar em forma estratégica para tomar decisões, têm que usar em forma estratégica para a função operativa, etc, etc, etc. Vamos a falar um pouquinho da evolução dos pagamentos do papel aos bytes, porque isso é interessante. Lembra que há muitos anos atrás, a banca, eu falei a princípio que eu sou um banqueiro antigo, nós usávamos o cheque. Eu me lembro que o primeiro país que tirou fora o cheque foi o Brasil. É uma maravilha. Mas seguia todos os outros países usando o cheque. Então, a documentação do cheque era distinta. Você chegava ao banco, entregava o cheque, o cashier, ele fazia todo um trabalho aí dentro de digitar, mas tinha um documento físico. Hoje, o que está passando no mundo é que esse documento físico se está indo. Ok? Em 2021, 59% das transações eram em dinheiro. 23% bajou a 30%. Cartão de crédito aumentou 20 pontos para ficar em um 36%,
versus 16% 2021. Olha aí o que passou com credit card, cartão de crédito. De 7 a 18. Todo mundo pensou, com Pix, cartão de crédito acabou. Não, tem também operações em cartão de crédito. E vamos ter que aprender a viver juntos com todo tipo de transações, porque tem valores diferentes, tem entradas diferentes, mas a pessoa se sente confortável usando distintos tipos de pagamento. Por último, outros. Que são os outros? Outros são novos tipos de pagamento. Tem pagamentos móveis, toda a incorporação da telefonia, toda a incorporação dos novos tipos de bancos, os Nubanks, os wallets, tudo que está entrando no mercado, que também tem um espaço hoje em dia, está ganhando esse espaço muito bem. E esse espaço está aqui para ficar. Eles não vão ir a nenhum lado. Se você pensa que, enquanto à idade, os millennials, centennials, eles usam muito cartão de crédito, mas eles também têm tudo o que são savings, eles têm guardados em wallet. Eles invertem em criptomoedas e convertem daí. E isso significa que estão usando muito wallet, ok? Vamos a falar um par de minutinhos mais da problemática que tem no wallet. Mas isto aqui está para ficar. Aqui não está, aqui misturei tudo a América Latina e agora te vou mostrar um pouquinho a diferença entre os países de habla hispana com os países que temos outra língua, como no caso de Brasil. A bancarização, ou no caso de cartão de crédito, o meio preferido de pagamento, ok? Nos países de língua espanhola, há dois arquetipos. Um no qual as carteiras digitais impulsaram a impulsão financeira, Argentina, Colômbia, Panamá e Peru. Aí vai saindo muito mais coisa meio enrolada, mas a bancarização é que impulsa tudo o que é o uso dos cartões. Por outro lado, no lado do Chile, República Dominicana, Guatemala, Equador, tudo isso são cartões. No outro lado, Panamá, Colômbia, Peru, já tem muito mais bancarização, que são cartões de pagamentos móveis. Por exemplo, no caso de Peru, pode nombrar Yape. Yape, que foi a criação do Banco Crédito de Peru, eles criaram um ecossistema, e esse ecossistema, hoje em dia, já está sendo pagamentos. Inclusive, a gente fala, tal como você fala em Brasil de pagar por Pix, em Peru falam de pagar por Yape. Por quê? Porque Yape é mais conveniente, é eletrônico e tem muitas outras vantagens para a pessoa que está usando. Muita gente que não está bancarizada está utilizando o Yape porque é mais cômodo, é fácil, eu pude usar o meu telefone. Meu filho me pode ajudar a gerar a transação. Eu pude entender mais fácil a transação. Então, isso ajuda muito. E no processo da bancarização, eu me lembro que numa palestra, um evento em Brasil, a gente estava falando, e muitas vezes o problema de bancarização é que a pessoa tem medo da banca tradicional. Ok? Por quê? Por desconhecimento ou por qualquer coisa. Então, ele não acerca a banca para falar com ela. Então, mas fica mais confortável se tem uma plataforma eletrônica onde ele controla através do telefone. A verdade é que eu, como banqueiro, eu te podia dar 20 argumentos que não é assim. Mas a realidade está demonstrando que a gente prefere trabalhar com o telefone mais que fazer um contato direto com uma pessoa no banco. Qual é o risco? Porque estamos falando de que temos muitos dados, que a nova economia ou digitalização, como você quisera chamar, está indo para frente a uma velocidade que é impressionante. Então, quais são os riscos que genera essa união entre a velocidade e os dados? Aqui vamos a mostrar alguns exemplos do que passou no mundo, ok? UPI, para o que não conhecem, é o sistema de pagamento da Índia. Só para que tenham uma ideia, hoje em dia, eles processam 100 bilhões de transações e vai subindo. Eles têm mais de 250 milhões de pessoas que no dia a dia, eles estão fazendo pagamentos, traspassando dinheiro. Inclusive, já chegou ao ponto que há mais transações através de UPI em os ATMs que em qualquer parte do mundo. É impressionante o volume que estão dando aqui. Isso genera problema? Sim. Vamos a falar mais adiante.
Brasil, Pix, eu adoro isso. Eu me lembro quando 2023 chegaram a 42 bilhões de transações. Maravilha, todo mundo ficou morrendo de medo, partindo por um cartão de crédito. Eu vinha da Visa, e a gente da Visa estava preocupada, não tinha medo, mas estava preocupada, porque era um novo sistema de pagamento, tinha que incorporá-lo dentro das redes e tudo. E é um sistema de pagamento novo, que está sendo copiado em Colômbia, estão olhando em México, estão olhando em outros países, e inclusive hoje dia é tão importante e tão grande o Pix, que, por exemplo, você pode pagar na Argentina. Eu estive com um banco, um neobanco em Paraguai, há umas semanas atrás, estávamos dando uma palestra, e a gerente do seu banco contou que ela havia pagado tudo as férias que ela fez na Argentina com a Pix. Não precisou cartão de crédito, pagou direito via Pix. Então, Pix é um produto, uma solução que é 100% exportável e foi criada no Brasil, que é uma maravilha. Vai matar o cash? Provavelmente sim. A final do dia vai matar o cash. Que isso é mais ou menos o que está procurando de fazer todos os bancos centrais. Eliminar o uso do cash e irmos mais eletrônicos. O único país do mundo que hoje dia tem isso é Dinamarca. E a verdade, eu tive a possibilidade de estar em Dinamarca um tempo atrás e problema nenhum, todo mundo paga com cartão, com débito, crédito e tudo. Só Pix poderia ser perfeitamente incorporado numa situação onde a economia tira fora todo o dinheiro e todos os pagamentos são por sistemas alternativos, como é o Pix ou um cartão. Agora, qual é um dos maiores problemas que uno pode visualizar quando está enfrentando a antiga economia, a nova economia, velocidade do câmbio com digitalização e os dados? Este caso foi terrível aqui nos Estados Unidos. Synapse entrou em Chapter 11 e ficou bancarrota completa. Por quê? Eles eram um wallet que precisava ajuda de um banco para hacer todo o settlement das transações dos Estados Unidos. Mas a gente pensava que esse wallet contava com a garantia estatal dos depósitos. Muita gente que não estava 100% bancarizada, eles colocaram o dinheiro dentro desse wallet do Synapse. E o problema que se generou foi que Synapse não tinha as ferramentas necessárias para fazer a reconciliação dos dados entre as transferências que chegavam, o que eles tinham em investimento, e ao final do dia se armou um barulho tão grande que os caras começaram a perder dinheiro. Não por fazer malas inversões, sino porque não saibam onde tinham a inversão. Ou não saibam como retornar esse dinheiro a uma pessoa específica. Isso gerou um barulho tão grande aqui nos Estados Unidos que o regulador teve que entrar e uns meses atrás indicou a todos os bancos que tinham que buscar uma solução para esta ajuda, porque eles não podem parar o impulso dos wallets, mas também eles têm que proteger as pessoas. Então, por exemplo, um caso que saiu muito acá na prensa, uma senhora do Midwest dos Estados Unidos, ela depositou $2.000, que era parte da sua pensão. Perdeu $2.000 com a bancarrota. Mas ela não teve acesso a seguro estatal do depósito, que isso pelo menos havia entregado o dinheiro de volta para ela. Então, está bem enrolado aqui nos Estados Unidos, a banca está trabalhando, nós como empresa vamos tivemos umas conversações com a Associação de Bancos, vamos ver como evoluciona, mas a verdade é que é um tema bem complexo, porque isto que passou aqui, que teve muito conotação na prensa, isto pode passar em qualquer lado do mundo. Pode passar no Brasil, pode passar na Europa, pode passar na Ásia. E a ideia é proteger a todas as pessoas que poderiam ter problemas por efeito da bancarização. Por que a conciliação é uma chave clave e foi a problemática de Synapse? Eu creio que já mencionei vários. Tinha muitos meios de pagamentos e muitas entidades financeiras, então tinha que reconciliar muita data. Tinha diferentes formatos. Eu sei que isto sonha familiar para muitos de vocês. Diferentes formatos de processamento, que é uma problemática. Na banca, todavia, tem muita gente fazendo coisas em COBOL. Tem a necessidade de padronização, entender
como fazer conciliação, como multiplicar fontes, etc. E, finalmente, conciliação como um controle crítico. A verdade é que uno mira a conciliação, muitas vezes não dá a importância que tem, mas agora eu vou mostrar um par de slides o que está passando a nível do CFO e como eles estão olhando essa importância. O sistema financeiro está mudando, sim, a exploração de produtos, serviços simples, há mais métodos de pagamento, maior volume de transações, maior iniciativas, as temporais são mais frequentes cada vez mais. Eu tenho que arreglar isso rapidamente, então tenho que mover recursos do outro lado para arreglar. E o regulador cada dia está muito mais exigente, porque está lá acima para não ter problemas, como o caso que mencionei anteriormente. As empresas também, por outro lado do sistema de pagamento, também evoluído, ok? Evoluindo. Expansão geográfica, ok? Já não somente você precisa de vender no Brasil, você tem que estender, tem que sair a outros países, mas isso também que genera maior TPV, GMV, AUM, tudo receita. As migrações para soluções já são basadas agora na nuvem, porque não dá capacidade dentro dos sistemas ou servidores da companhia. Hiperautomatização, agora é uma prioridade. Tudo tem que ser rapidinho automatizado. E, finalmente, para agregar um problema a mais, agora vem toda a incorporação de inteligência artificial, que se bem é certo, hoje dia não estamos a nível do Star Wars, ou não vai estar C-3PO ou algum robô fazendo uma coisa assim, mas sim hoje dia tem uma combinação de neural networks, onde está a incorporação de inteligência artificial, Gen AI, com pessoas. E isso está dando muito adelantos e as empresas estão crescendo rapidamente com a incorporação disso. Isso gera muita eficiência e está havendo um traspasso de talento de áreas onde eram completamente rutinárias a outras áreas onde estão trabalhando muito mais em conjunto. Vamos falar do CFO. Eu falei que precisamos conversar. Os erros de conciliação han gerado retrasos e gera mais de 90% do CFO. Okay? Scott Ball é uma influencer aqui nos Estados Unidos do sistema de pagamento e ele trabalha muito cerca disso. A verdade é que está gerando um problema grande porque o CFO hoje em dia está muito mais envolvido em tudo o que é os processos que antes não olhava. Aqui tem um exemplo de como o CFO reconhece a importância. Isso foi um estudo de mais de 100 e algo CFOs de múltiplas empresas nos Estados Unidos. Mas 72% do CFO na parte de cima com respeito ao account receivable, ou receivables, que tem um impacto direto nos ciclos de conversão do caixa graças à automatização. Só a automatização pode acelerar tudo que é a cobrança, ok? Ela acelerar a cobrança tem um impacto direto no fluxo de caixa. Aí não estou falando nada que seja de física nuclear, nada para o estilo. A pessoa de finanças sabe bem claro que tem que liberar recursos para entrar ao fluxo de caixa, senão tem que ser financiamento. E, por outro lado, 83% fala que a automatização reduziu todos os atrasos, ou esse 90% foi reduzido. Por quê? Porque agora pode encontrar de forma mais rápida essas partidas e pode aplicar, que não foi o caso no caso de Cybers que mencionei no princípio. Contas a pagar, o mesmo. 93% destacaram que há uma redução de tempo, ok? Como principal melhoria da automatização. E 54% afirma que a implementação do software da automatização diminuiu significativamente a duração desses atrasos. Então, pode estender account payables, pode acelerar account receivables. É uma receita que o CFO está procurando constantemente. Que vai à vanguarda da inovação? Há uma urgência em torno da inovação de transformação. Os equipes financeiros precisam parceiros de inovação que transformem isso. Os CFOs têm maior responsabilidade como agentes gestores da mudança. Antigamente, quando uno pensava no CFO, o CFO era a pessoa que estava somente cuidando dos financiamentos, de longo prazo e curto prazo. Hoje já não. O cara está metido dentro do cash management, tudo o que é gerenciamento da tesouraria, o cara tem que estar aí no meio. E tem, ademais, que ver a sustentabilidade do projeto. Ou seja, 87% dos líderes financeiros promovem uma cultura focalizada na velocidade da inovação. Como falei há um momento atrás, a inovação está aqui para ficar.
Então, como vamos incorporando todos esses processos de inteligência artificial para melhorar todo o nosso trabalho? Eu gosto dessa frase, eu vou deixar que você dê uma lida aí, porque vamos entrar em um tema bastante engraçado. Volume de operações financeiras, de acordo com o Banco Mundial, a taxa de bancarização na América Latina vem aumentando, passando 39% em 2011 para cerca de 55% em 2021. Isso é graças a todos os sistemas novos que estão evoluindo para acercar tudo o que é meio de pagamento e tudo. Empresas como Mercado Pago, PicPay, Nubank, ok? Tiveram um crescimento exponencial. Não tenho que explicar isso. Vocês moram lá em Brasil conhecem perfeitamente o que passou com Nubank, que é uma maravilha, e PicPay. Projeta-se que o comércio eletrônico vai crescer 11,34% em 2024. O que significa isso? É um crescimento ficando entre um 25% e um 30%. A gente vai ser muito mais pagamentos digitais. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo está preparado para esta sexta-feira. Sexta-feira é Black Friday. As transações em cartão de crédito para uma Visa, para uma Mastercard, em Black Friday são exponenciais. Os caras projetam no ano, muitas vezes basado no que passa esta sexta-feira. O volume das transações digitais na América Latina se vai triplicar nos próximos 5 anos. Governos e empresas estão investindo em melhoria em infraestrutura de pagamentos digitais. Tudo. Estamos falando, estive aí em Brasil, em São Paulo, falando de Drex, falando de que significa a moeda digital do Brasil, como pode isso impactar outros mercados. E outros mercados já estão olhando como podem sacar sua criptomoeda do ponto de vista do banco. Os métodos de pagos alternativos estão crescendo na América Latina por todo lado. Falei de Yape, podemos falar do Pix, podemos falar do que está inventando Mercado Pago, etc, etc. Então, vamos falar um pouquinho de assimétrico, ok? Eu falei de dados, falei de integração do CFO, falei de tudo. O que é assimétrico? Nós o que fazemos, principalmente, é capacitar equipes financeiras de operações através de um software, ok? Que aproveita o Big Data, AI e a tecnologia no-code para automatizar e simplificar reconciliações complexas, implementar controles financeiros, operacionais, fornecendo, assim, uma única fonte de verdade. Por que isso é importante? Quando eu falo que vem toda a incorporação do GenAI, se hoje em dia os dados não são verazes, não refletem realmente a contabilidade, a parte financeira, ou inclusive uma coisa do negócio, eu não posso aplicar GenAI, não posso aplicar muitas das ferramentas de inteligência artificial, porque elas vão projetar erroneamente os dados. Então, na Symmetric, estava trabalhando a nível do CFO, a nível contábil, a nível de negócio, para entregar essa informação e que pode evoluir todo o que é a parte estratégica da projeção da companhia dentro do curto e médio prazo. Quem é a Symmetric? Hoje dia processa a Symmetric 35 milhões de registros por hora. Estamos trabalhando toda essa área do mundo que está aí em color azul clarinho. Temos mais de 4.600 fontes integradas numa plataforma. E trabalhamos com clientes em 36 países. Isso não significa que estamos em 36 países, mas temos trabalho com eles e processamos pagos e cruzamos data em mais de 36 países onde nossos clientes estão operando. Temos, además, todas as certificações do ISO para tranquilidade de a gente do compliance. Symmetric nasce em 2018, ok? Amparada no lado do Rappi e que tem uma evolução rapidamente porque os fundadores encontraram que esta ferramenta entregava uma solução única para um desafio que era persistente no área de finanças. 2022, entra a Symmetric evoluiu, vem a criação do Building Blocks, que é uma espécie como de Lego, onde você, que é o usuário final, você construi as soluções que precisa. Não precisa estar indo todo o tempo a gente da assimétrica, ajudar a desenvolver algo novo. Você pode ser. Em 2024, que marcou muita coisa, já vamos mais de 400 funcionários, mas aqui tem um ponto de break muito importante, porque a série B foi liderada por Goldman Sachs. Ok? Goldman Sachs, para o que você conhece, é um banco mundial, é o melhor banco de investimento mundial. E os caras, a verdade é que quando fazem os investimentos, eles sabem em que estão integrando. Isto mais ou menos para dar uma ideia que como fazem. Eu gosto deste slide porque lembra que eu sou um banqueiro, não sou tech. Então, para mim é fácil explicar isso.
No lado esquerdo da minha pantalla tem todas as entradas. O que falávamos que entra por múltiplas partes os dados. Pode ser e-mail, pode ser de outro servidor, pode ser de um ERP, etc, etc. Tudo isso flui dentro da plataforma da Symmetric, ok? Em distintos formatos. Pode ser STPF, pode ser Gmail, pode entrar em uma conexão direta, etc, etc, uma API. Quando está toda a data dentro da Symmetric, aí se genera, através de Big Data e o no-code, simplificamos tudo o que é a reconciliação, através dessa reconciliação universal que nós falamos, e tudo isso entrega ao tradutor contábil. Se você quiser, pode integrar diretamente com o ERP, mas empieza a sair todos os controles, complicação de aplicações via SAP, os controles de cartão de crédito, controles de canais digitais, fideicomissos, bancos imobiliários, caixas eletrônicas. Inclusive, estamos trabalhando agora em alguns bancos com alguns instrumentos financeiros, como isso, tudo o que é liquidação de derivados. Isso tem uma aplicabilidade muito ampla. Aqui tem uma ideia de quem são os clientes atuais de Symmetric. Esta é só uma amostra, ok? Temos mais de 95 clientes. Mas hoje dia temos nomes grandes como PayU, eBanks, Ball, Razor, da Vivenda, Bancolombia, Banesco. Olha aí, vai reconhecer muitos. Está no Nubank, está Despegar.com, Nubis, Kunsky, Mercado Libre, FEMSA, Oxxo no México, Pago Seguro. Eu não quero deixar nenhum cliente fora, porque senão depois a gente do marketing me fala: JP, você esqueceu alguma pessoa. Mas aí tem uma ideia mais ou menos do nível do cliente. E a complexidade, lembra que não é somente a empresa, é o volume dos dados que essa empresa processa. Essa é a maior complexidade. Se você vê aí nesta amostra, tem somente empresas que são muito complexas porque tem um volume de dados que é exponencial. Não sei se eu fiz muito rápido a segunda parte, mas aqui eu terminei o tempo. Wagner, está aí? Estou! Excelente, maravilha. Vamos ver aqui o pessoal colocar aqui a apresentação. Se você quiser, para a gente poder... Se você quiser, para a gente poder colocar no chat pessoal, coloca no chat privado para mim aqui o site de vocês, que eu já mando no chat para eles ali para facilitar. Maravilha. Vai ser bem bacana. Se não há perguntas, foi que eu estive muito claro. Tem aqui, ó, o Johnny William, ele colocou o seguinte: gostaria de saber exemplos de serviços na área financeira que utilizam a IA e qual a função que elas desempenham na facilidade da execução de rotinas financeiras. Uhum. Boa pergunta, Johnny. A verdade é que hoje dia estamos na parte muito inicial da utilização de AI. A maior utilização do AI hoje dia é, por exemplo, através do chatbot em tudo o que é cobrança ativa, onde você pode trabalhar muito forte tudo o que é a utilização de inteligência artificial, melhorando ações que são muito rutinárias. Mas ainda disso, você sempre vai ter a necessidade de uma complexidade, porque lembra que a inteligência artificial está aprendendo de como funciona um humano. A mesma vez, o humano está aprendendo como funciona a maquininha, ok? E essa simbiose de trabalho entre o que eu estou aprendendo e o que ela está aprendendo é o que está gerando hoje dia certos tipos de neural network, como pode ser isto que falo do chatbot. Outra maneira que se está usando inteligência artificial em tudo o que é projeção do data, ok? Eu tomo a data e a computadora, uma máquina, pode acelerar os processos de identificar parâmetros ou alguma coisa de desviação ou algo mais rápido que o cérebro e o olho humano. Então, pode tomar essa habilidade e pode projetar, e pode tratar de antecipar alguma coisa no mercado, entendeu? E com isso, eu tomo a data e tomo decisão estratégica. Mas hoje dia, 100%, alguma coisa mais salada disso, não existe. Eu acabo de terminar um curso no MIT, foram 3 meses, estuvimos falando disso. Desmistificar que existe e que não existe. Hoje dia se tripiou esse cara do Star Wars, de color dourado, que caminhava e que era um robô. Existe, cara.
¿Existe robótica? Sí, mas ¿qué hace robótica? Levanta cosas, deixa cosas y cosas muy básicas. ¿Puede llegar en algún minuto más adelante para eso? Sí, mas por enquanto não tem muito mais. Excelente. Vamos lá, próxima pergunta. Cadê? Sumiu aqui. A Cleide Fernandes. Como fica a fiscalização dos órgãos tributários nessas novas modalidades de transações? Se eu tenho essa resposta, eu vou ser milionário. Eu acho que aí tá complicado. Eu tive um tempo atrás com uma amiga que é parte do regulador do Singapura. Tivemos uma conversa bem engraçada durante o jantar. E ela me falava, GP, o problema que temos é que a inovação, a velocidade da inovação é muito mais rápida que o poder de reação do regulador. Então, quando o regulador logra colocar algum tipo de legislação, já as fintechs vão na segunda ou terceira derivada. Já trocou negócio, já mudou e tem que hacer tudo de novo. Por isso que o que está funcionando bem do ponto de vista regulador é todos aqueles reguladores que têm como uma espécie de sandlot. Sabe o que é um sandlot? Onde eles podem trabalhar e podem observar a velocidade do câmbio e o que estão fazendo as empresas, para ver que tão rápido eles podem regular. Por isso que é muito difícil antecipar um timing e que é o que estão fazendo. O que sí estão muito preocupados, todos os reguladores, é o impacto que isso pode ter em pessoas. E o impacto especialmente que pode ter em pessoas vulneráveis. Porque não é o mesmo, como falei ontem, quitar o dinheiro de uma pessoa de $2.000, ok? Que era a sua grana para viver durante 3, 6 meses, que tomar $2.000 de uma companhia por um erro, ok? Então, é difícil trabalhar. Eu tenho uma pergunta aqui. Pode fazer aqui, chegou para o chat interno. Pode, não, o Werner colocou aqui para gente, é a próxima pergunta que está lá no chat, que é do Pedro Dias. Isso. Bom dia, tudo bem? Para uma empresa que não tem processos automatizados, por onde indica iniciar? Pelo setor de vendas, por ter um retorno mais rápido ou outros? Pedro, obrigado por sua pergunta. A verdade é onde a empresa tenha mais dolor. A verdade é que tem que começar por aí. Se o processo de venda é uma coisa que tem dor para a companhia, porque não pode reconciliar a informação que tem do vendedor com o que é a parte de inventário, o que está pagando em contas aos fornecedores, o que tem que acelerar em contas por pagar, então é o momento de começar a fazer um cruce de data aí. Mas também temos companhias que estão começando, por exemplo, o lado de finanças, para analisar tudo a parte contábil. Temos outras que estão vendo na linha de negócio, porque tem um impacto monetário. Por exemplo, se eu estou perdendo dinheiro na conciliação do cartão de crédito, eu preciso de uma ferramenta rápida que me dê essa ajuda para recuperar dinheiro. Mas ainda disso, você também pode ter um problema de fraude. Então, tem muitas aristas de onde entrar. O melhor é dar uma olhadinha onde você sinta o maior dolor e daí começar a construir com alguma companhia, conversar que é o que está available no mercado. Que ótimo. Vamos lá. A próxima pergunta é da Cleide Fernandes. Qual é o principal cuidado que os usuários precisam ter? Nossa, essa é uma pergunta maravilhosa, Cleide. A verdade é que, personalmente, eu acho que com todos os avanços que estamos tendo em inteligência artificial e em todos os processos de digitalização, cybersecurity, hoje, é um dos problemas mais grandes que tem que ter todo mundo cuidado. E isso parte não somente da gerência ou do conselheiro. Isso é a partir do nível do usuário. Você, como usuário, pode exponer muito forte a uma companhia, sem querer. Porque não estamos falando aqui que você está fazendo a propósito. Aqui é sem querer. Eu entro num site, contacto um e-mail, por exemplo, um phishing ou algo, eu estou expondo a companhia. Então, eu acho que um dos maiores problemas é cybersecurity. Sigue aumentando a percepção do cybersecurity como algo importante para todo mundo. E eu acho que vai seguir, porque agora com a computação quântica, como falei a princípio, se os hackers eram rápidos, imagina agora como vai estar pegando como louco a velocidade subatômica.
Maravilha, excelente. Gente, vamos lá. Quem não tiver mais dúvidas aí, tá? Simbora. E como é que o pessoal faz, assim, como é que funciona o pessoal entrar em contato com vocês, ô Juan? Qual a indicação para poder conhecer mais as tecnologias, para marcar uma apresentação né, para mostrar os cases, os desafios que as empresas estão e como vocês podem ajudar? Ok, temos múltiplos acessos. Hoje dia, a Symmetric está operando em muitos países na América Latina. Temos uma operação grande em Brasil, no México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru. No Brasil temos gente aí no mercado. Então, você pode contatar diretamente. Vou pedir a Felipe depois que dê um pouco de informação que pode ficar com você, mas o mais fácil é entrar à página web www.symmetric.com, ok? E aí pode ter um pouco mais de informação de quem é essa Symmetric, quais são algumas das soluções. E, inclusive, tem uma parte onde você pode poner uma pergunta e pedir ajuda. Que boa, maravilha, excelente. Você mandou o site com o /PT. É o mesmo site ou só muda o idioma? É o mesmo site, só tire fora PT, eu acho. Ah, ok. Então deixa eu colocar para eles lá no chat também. Beninha, é correto o que eu falei? É symmetric.com, sino /PT, não? Sem o /PT, ok. Sim. O Johnny está perguntando aqui o seguinte: quais são as integrações que o software do Asymmetric faz com o ERP? Ah, maravilha. Boa pergunta, Johnny. A verdade é que a Symmetric não é um ERP, ok? A Symmetric está antes do ERP. Então, eu pude tomar toda a informação, pude parametrizar essa informação de uma maneira lógica para entregar diretamente ao ERP, se a empresa quer fazer uma coordenação direta. Por isso temos o tradutor contábil e o integrador do ERP. Mas, se a empresa não precisa disso, inclusive pode ajudar o ERP, porque pode fazer todos os cambios nos assentos contábeis dentro da ferramenta do Symmetric, e assim não impacta o livro que tem que sair clean dentro do dia. Então, também ajuda, antes de entrar a ser o assento contábil dentro do ERP, ajudando depois do processo reconciliatório. Ótimo. E a próxima pergunta aqui é do Evandro Santos. O uso de tecnologias como no-code e IA generativa permite uma personalização mais eficiente dos fluxos financeiros em empresas que enfrentam desafios complexos na reconciliação e automação? A resposta é sim. Por quê? O que eu aprendi da no-code e Big Data é que a verdade é que todo o poder passa ao usuário, ok? Muitas vezes vemos que você precisa muita ajuda do IT dentro das companhias. E IT se ha convertido em um dos recursos mais escassos que tem uma empresa, porque tem muito projeto, tem muita coisa para fazer. E agora com GenAI, inteligência artificial, é pior. Então, o uso do no-code permite você simplificar as coisas. Permite você que você é o dono da operação e você que faz tudo o que é os processos de reconciliação sem a ajuda de estar no dia a dia, a gente do IT, ok? Gente da IT faz suporte. Por exemplo, quando nós entramos na Symmetric, uma implementação, por supuesto, gente da IT dá acesso às fontes, fica que a segurança esteja 100%, que não haya links tudo, da informação, tudo isso. E depois, o usuário final é que trabalha com isso. Então, você dá um pouco de poder à empresa e não precisa estar ligando cada 3 meses a companhia para falar, oi, agora quero fazer esta outra coisa, me pode vir ajudar e cobrar? Não, não vai cobrar, porque já tem a ferramenta, está apoiando elas para poder fazer evolução de qualquer dos projetos. O que falei um pouco do building blocks é esse conceito de no-code, onde você construi o que você quiser. Ótimo. A Natália Garcês. Se eu falei errado, me perdoa, Natália. Bom dia. O uso de no-code é um diferencial nessa corrida com esse volume alucinante de dados? Sim, a resposta é sim. O problema é que, ao ser exponencial os dados, ok? Você já não tem como gerenciar 100% isso. Eu fiz foi uma espécie de piada com um banco uma vez. Falei, você quanta gente tem reconciliando?
tenha 50 analistas fazendo a reconciliação. Mas tem erro, tem um montão de coisa. E ele precisava acelerar todo esse processo. Quando implementou na Symmetric, não somente sacou esses 50 analistas, que agora estão sendo coisa mais estratégica, mas ainda disso acelerou o processo 3 ou 4 vezes. Eu me lembro que dentro da apresentação que fiz esse banco, o Neobank, que foi conosco para Paraguai, ela falava, ela acelerou os processos mais de 8 ou 10 vezes, utilizando a tecnologia no-code, porque a data era tão grande que ela precisava fazer tudo isso mais rápido, mais eficiente. Que maravilha. Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta. A Natália agradecendo aí, falando que já teve a resposta dela. Maravilha, eu acho que chegamos ao final das perguntas. Foi muito bem explicado. Lembrando que as pessoas vão ter acesso às gravações também. Então, se você quiser rever algum ponto, vai lá para o canal do Instituto Information Management no YouTube, tá? Aonde que eu pego o link deles? É só você voltar a tela quando acabar aqui, que vai ter o link do YouTube lá deles, que você consegue acessar depois. Então, daqui, na parte da tarde, vai ser colocado lá. E eles estão perguntando, JP, se tem condição de ter acesso ao material, a essa apresentação. Eu acho que sim. Depois combinamos com Felipe, que é a pessoa de marketing aqui, para entregar para você, mas problema nenhum. Não, excelente. Aí, se quando vocês compartilharem, aí a gente manda por e-mail para as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente, tá? Excelente. JP Cuevas, fala assim mesmo, JP? Sim, perfeito. Está perfeito. Maravilha, excelente. É um prazer ter você aqui com a gente, nesse bate-papo maravilhoso, né? Nessa palestra que você trouxe para a gente, falando da era digital. E eu quero deixar aqui aberto para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco. Wagner, o primeiro é agradecer por o convite aqui. É muito importante para nós poder falar com toda a audiência. Graças por as perguntas. Considerações finais, eu falaria, hoje é momento de fazer os cambios, ok? Se você não faz os cambios hoje em dia, a verdade é que vai estar em desvantagem com o resto do mercado, porque todo mundo está procurando, todo mundo já está olhando isto que vem de frente. Então, hoje em dia é o momento de perguntar, eu tenho todas as ferramentas? Tenho todas as soluções disponíveis no mercado? E começar a perguntar, e começar a trabalhar. O mais rápido que pode incorporar, você vai dar conta da diferença e vai poder avalancar sobre isso e procurar mais negócio e outras coisas. Eu falaria que isso seria como a resposta mais para deixar na mente da gente. Maravilha, excelente. Juan, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar conosco aqui nessa manhã maravilhosa, o pessoal colocando parabéns, a Rejane, muito obrigado pelas informações que agregou ao nosso conhecimento, foi excelente, obrigado pela palestra, excelente, vários coraçãozinhos subindo pela tela aqui no chat, maravilha, deixo aí, as portas estão abertas para a gente poder trazer mais temas aí para essa turma maravilhosa que vai, né, gosta muito desse tipo de conhecimento, tá bom? E gratidão. Não, Wagner, graças a você. Obrigado. Excelente. Um abraço, Juan. Um abraço, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.